de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Maurício, sempre, pelo menos nos últimos tempos, houve uma preocupação muito grande em relação à questão da corrida das pessoas em busca ainda do fenômeno. A doutrina espírita, ela traz um repertório pelos espíritos superiores, mostrando o que nós somos, o que nós fomos, o que poderemos ser no futuro, né? A pré-existência do espírito, o retorno à pátria espiritual, quer dizer, dando toda essa estrutura de conhecimentos. Por que ainda as pessoas se voltam para o lado do fenômeno ou de buscar essas informações em detrimento de buscar na codificação essas informações, essa certeza, e a questão também de deixar até um pouco de lado, isso não todos, mas a reforma íntima? Quando a doutrina apareceu, até o próprio codificador da doutrina, Hippolyte Léon Denis Rivel, o nosso Allan Kardec, ele precisava, tendo em vista os acontecimentos das mesas girantes, da tipologia, do fenômeno das batidas, essa aqui que nós batemos, isto tudo, o movimento das cadeiras, o movimento das tábuas, tudo isto era o início de uma comprovação permitida por Jesus quando disse a Eliú, o seu representante sociólogo da Terra: como os vivos traficaram com o meu evangelho de amor, eu farei com que os mortos revelem a essência de minha doutrina, e eu enviarei o Consolador prometido. Então, ele inicialmente precisava despertar a existência da imortalidade, ou seja, quem fazia os barulhos, quem movimentava as mesas que giravam, quem mexia nas tábuas, eram seres que estavam do outro lado da vida. Então, esses seres, naturalmente, mostravam um fenômeno da imortalidade. Com o advento do conhecimento da doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, através da sequência do Pentateuco da doutrina espírita, não é? Que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho da doutrina espírita, entre o céu e a terra, e a Gênesis, veio mostrar que o fenômeno foi importante no início da formação desta doutrina, porque ele precisava chamar a atenção para a existência dos seres que haviam morrido na aparência física, mas que continuavam tão vivos além das fronteiras da morte. Depois foi observado que o fenômeno era apenas um fenômeno, e mais importante que o fenômeno era a comprovação de que por que a existência desses seres além do fenômeno da morte, para mostrar que a morte não era o fim, era apenas uma sequência do ponto de vista espiritual. E mais do que isso, era necessário compreender que se a morte não era o fim, era necessário empreender nas jornadas kármicas, através da reabilitação das vidas pretéritas das sucessivas reencarnações, a grande oportunidade do aprendizado, aquele aprendizado que faz com que a criatura desperte para compreender que o seu passado tumultuoso pode ser corrigido através do entendimento, através do esforço no bem e através, principalmente, da reforma moral e da reforma íntima. Ou seja, se eu quero viver num mundo bom, eu preciso praticar o bem. Se eu quero viver num mundo onde as criaturas te cheguem e dizem assim: Maurício, tu fosses um delinquente do passado,
mas devido à transformação de tua última vida, tu te reabilitaste. Venha ao meu encontro. Ou seja, eu quero ser recebido com amor, e só poderei ser recebido com amor se eu distribuir o amor. Eu só poderei ser perdoado por aqueles a quem eu feri se eu também aprender a perdoar aqui, para poder, então, receber. Se eu preciso aprender a amar sem propriedade, amar significa estar de bem, mesmo com aqueles que não são tão próximos a nós, mesmo com aqueles que nos prejudicaram. Se eu consigo afastar a mágoa, não deixar com que aquilo que me fizeram mal aniquile meu desejo do bem. Se eu oro pelos que me fizeram mal, se eu levanto pela manhã disposto a fazer o bem, se eu me agrego a qualquer comunidade isolada ou coletiva para distribuir um pão ao que tem fome, um agasalho para quem tem frio, um sapato para quem está descalço, ou principalmente um afortunado abraço para quem está precisando, eu estou me candidatando a aplicar desta doutrina extraordinária que mostra a extensão da vida, não só sabedor que o fenômeno existe, como a mediunidade que aqui se expressa todas as segundas-feiras para a presença dos espíritos através da mediunidade. E o fenômeno, ele é importante no sentido de provar a existência além das fronteiras da morte, mas utilizar o fenômeno para que ele também seja construtivo na reforma moral, ética da criatura humana, a fim de nós não só possamos desejar e aspirar a um mundo melhor, mas que começamos a construir esse mundo dentro de nós mesmos. Ou seja, só se construirá uma coletividade saudável se o indivíduo que compõe a coletividade se tornar saudável. Então, é a prática do bem que encerra toda essa transformação, e é o convite que Jesus nos faz para não perdermos o passo na direção da luz.